curto espaço de tempo que eles me deixaram sozinha, porque eles não estavam me deixando sozinha. E neste momento, eu com uma água, fui até o meu quarto, falei para eles que eu iria deitar um pouco, e eu fiz uma última oração para Deus. Eu falei: Deus, eu corri até aqui, mas eu não aguento mais. Essas dores estão constantes dentro de mim e eu não vejo mais solução para a minha vida. E de repente, termino essa oração e faço então o uso de muitos medicamentos que eu tinha escondido. Faço uso deles, escondo as cartelas em um móvel que tinha no meu quarto. E agora algumas coisas que eu conto para vocês é coisas que a minha família me conta, porque eu não lembro. Sábado eu tentei o suicídio, só que a minha família só foi descobrir na segunda-feira. A minha família via que eu não estava bem, mas eles achavam que era efeito da medicação que a médica tinha me passado na sexta-feira. E eu falava para minha mãe que eu estava morrendo. E ela falava: não, minha filha, você não está morrendo, não. E eu falava: mãe, eu estou morrendo. Aí minha mãe falou assim: se você está morrendo, então passa a senha do teu cartel. E eu passei. E aí eu falava para ela que o meu coração estava muito acelerado. E algumas pessoas falavam para ela: não está normal o que está acontecendo. Então chegou na segunda-feira, a minha mãe, meu pai não estava em casa, minha irmã não estava em casa, só estava eu e a minha mãe. E ela disse que me colocou no sofá e depois eu pedi para ela fazer comida. E ela foi fazer comida e tinha mais alguns medicamentos na estante. E segundo as informações que eu tenho, foi que eu fiz mais uso daqueles outros medicamentos. Então, além dos medicamentos que eu tinha consumido no sábado, eu também fiz o uso de mais medicamentos que estavam na estante. E ela, quando viu, ela se desesperou, ela falou: meu Deus, a minha filha tentou o suicídio. E de repente, a minha amiga já tinha falado: olha, ela não está bem, eu já estava ficando roxa, minha língua já estava indo para fora. E aí ela falou assim, chamou o meu pai, ligou para o bombeiro, eles estavam demorando, o meu pai me pega pelos braços, então eles me levam ao hospital. Eu cheguei no hospital com parada cardíaca. E uma das coisas que mais me impactam no meu testemunho é a questão da lavagem. A minha irmã estava articulando todas as coisas e o médico falou: nós vamos precisar fazer uma lavagem nela. E ela falou assim: mas isso não prejudicaria as cordas vocais dela? O médico disse: sim, em alguns casos pode acontecer. E ela falou: então eu não quero. Porque ela canta na igreja. E eu não quero tirar isso dela. Existem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. E que elas vão ser pessoas pontuais. Que vão acreditar naquilo que você carrega. E aí o médico falou: mas ela vai sofrer muito. E ela assim: não importa. Eu prefiro que ela sofra do que seja tirado isso dela. E dali do hospital, então, eu fui direto para uma clínica psiquiátrica. Fiquei lá durante 21 dias. Onde eu fui totalmente esmagada pelo Espírito Santo. Eu saio dessa clínica depois de 21 dias. Eu tive muitas crises de pânico, porque eu não conseguia estar no meio de muitas pessoas. A vergonha de tudo aquilo que eu tinha feito. E eu continuava com dores profundas dentro do meu coração. Até que chegou um dia. Lá na clínica mesmo, eu precisei trancar o meu curso. Eu não ia conseguir finalizar a minha formatura naquele ano de 2019. Então, para mim, tudo tinha perdido sentido. Eu estava afastada do meu trabalho, não ia conseguir realizar meu sonho. Tudo estava totalmente sombrio na minha vida. E chegou um dia que eu decidi tomar uma posição. Eu lembro que eu dobrei meus joelhos do lado da minha cama e falei: Deus, eu não aguento mais. Tudo está tão difícil, Jesus. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que o Senhor espera de mim. Mas o que o Senhor deseja? Porque eu não aguento mais sentir isso, Jesus. E Deus prontamente falou: eu quero o teu trabalho. Porque o trabalho estava me tirando do centro da vontade de Deus. E eu falei: Deus, tudo menos o meu trabalho. E Deus falava: eu quero o teu trabalho.
E eu falei: tudo bem, Jesus, mas eu não vou te entregar apenas o meu trabalho. Eu vou te entregar os meus sonhos e os meus objetivos. Porque eu sei que nada faz sentido se o Senhor não estiver. Então eu entreguei naquele dia os meus sonhos, os meus projetos, os meus objetivos. E falei: Deus, custe o que custar, é para o Senhor que eu vou viver. E eu falei: Deus, até o meu último suspiro, até a última batida do meu coração, eu vou viver para Ti. E neste momento eu tive uma experiência com Jesus. Eu senti o Espírito Santo derramando uma unção de alegria sobre a minha vida. Algo que há muito tempo já eu não sentia. Deus começou a derramar uma alegria sobre mim. E eu levantei daquele dia diferente e posicionada a viver aquilo que o Senhor queria de mim. Não foi fácil. Mas existe uma vida de renúncia, que quanto mais nós renunciamos às nossas vontades, mais nós somos cheios da glória de Deus. E eu fui me despedir do meu trabalho dia 2 de dezembro de 2019. E eu fui, naquele dia eu chorava, eu disse: Deus, mas o Senhor está vendo que é injusto, porque a pessoa que me machucou vai ficar. E a todo momento Deus trabalhava no meu coração: você precisa entregar, você precisa entregar. E sabe o que Deus fez? O ano passado, em setembro, eles me ligaram: Cláudia, nós queremos que você conte o seu testemunho aqui. E aí, enquanto eu finalizava o meu testemunho e as pessoas aplaudiam, Jesus ministrou ao meu coração: o seu ciclo está se encerrando hoje, porque no lugar da desonra haverá dupla honra. E Deus foi além. Em agosto desse ano, eu voltei em Porto Alegre. Depois de 5 anos, eu fui para aquele lugar tentar tirar a minha própria vida. E depois de 5 anos eu volto para contar o meu testemunho naquele lugar. Sabe por quê? Porque a nossa realidade não condiz com a verdade de Deus para nós. Muitas vezes você está passando por dias difíceis, mas lembre, Deus tem verdades para você. E Ele vai cumprir. Está difícil hoje, mas comece a olhar com os olhos da fé. Comece a agradecer por aquilo que hoje você não vê, mas com os olhos da fé você consegue contemplar a sua vitória. Está difícil, mas continua, não desista. Porque assim como a minha jornada, assim como eu venci, a irmã Gislaine também venceu. Sabe por quê? Porque a irmã Gislaine, ela tinha um diagnóstico de um útero atrofiado. Esse foi o diagnóstico do médico. Mas a verdade de Deus para ela é que ela estaria nesse transformada, com um filho nos braços. Ei! Assim como nós, a irmã Elisete venceu o câncer de mama. O médico não tinha solução para a situação dela, mas o Espírito Santo de Deus tinha uma verdade, que era cura. Ela foi curada num culto de domingo. Enquanto a igreja toda intercedia por ela, ela foi curada. E assim como a Gisele e a Elisete, a irmã Gema foi curada de 2 cânceres. 2 cânceres em lugares diferentes. E assim como elas, a Denise foi curada de uma doença chamada leucemia. Ela tinha um diagnóstico desde a sua infância. Ela vivia essa realidade, mas a verdade de Deus para ela também era totalmente diferente. Mas assim como nós que estamos aqui, outras mulheres também receberam esse milagre. Outras mulheres tiveram a sua jornada. Vamos, celebre, celebre.
Vamos, fique de pé, aplauda ao Senhor, porque nós estamos diante de vários milagres de Deus aqui. A pastora Ivonete, que venceu o luto, todo mundo achou que ela iria desistir depois de perder o seu esposo e o seu marido, mas ela continuou essa jornada. Ela continuou firme. Assim como outras venceram, tiveram livramentos, venceram enfermidades. Jesus libertou, Jesus curou, Jesus livrou pessoas da droga, epilepsia, problemas na coluna, esterilidade, depressão. E Ele pode fazer na sua vida também. Eu não sei como você chegou neste lugar e eu não sei como está a sua jornada, mas nós estamos aqui para te instigar nessa noite a não desistir. Não desista, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que a realidade que você está vivendo. Pastora Josi, nós vamos orar pela sua vida nessa noite, porque nós cremos que pessoas serão libertas e curadas neste lugar. E algo que eu sempre falo, você só vai sair da mesma forma que você entrou se você quiser, porque existe uma atmosfera de cura neste lugar. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por todos esses milagres aqui. Nós te louvamos pela vida de todas essas mulheres e da jornada a qual elas enfrentaram. E nós cremos também que muitas mulheres que estão neste lugar irão receber algo dos céus nessa noite. Mulheres aqui que vieram e querem uma cura, uma libertação. Nós declaramos nessa noite cura, libertação, renovo sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Que você entenda que Deus está com você. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda Se você está passando pelo processo da jornada, se você nessa noite, nessa tarde, está buscando algo no Senhor, eu quero convidar você a levantar as suas mãos. E assim como diz a palavra do Senhor, que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Eu quero convidar as pastoras que estão neste altar. Eu quero convidar você a estar levantando como uma intercessora agora por aquela pessoa que você sabe que precisa de oração. Nós vamos clamar ao Senhor nessa noite, e nós vamos nos levantar como guerreiras. Nós iremos marchar pela nossa promessa, pela nossa cura. Nós iremos marchar buscando aquilo que vem do céu, a presença. Vamos orar. Sim, Deus, o Senhor conhece, Paizinho, aquela mulher, Senhor, que está neste lugar. Deus, o Senhor sabe, Deus, o quanto ela tem passado, o quanto ela tem pedido para Ti, Deus, a cura, Deus, das emoções, ó Pai, como foi falado neste altar, Deus. Nós precisamos liberar o perdão, Senhor, para que o nosso corpo seja curado, Deus. A nossa mente, Senhor, seja liberta, Pai. Nós clamamos agora, Pai, por um filho, um esposo, um irmão, Deus, que está agora nas drogas, Pai, na bebida, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor. Nós nos levantamos, Senhor, e clamamos por uma enfermidade que está alojada no nosso corpo, Pai. Um câncer, Senhor. Nós clamamos agora pelos familiares, Deus, que têm acompanhado essas pessoas, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que uma pessoa enferma, a família toda fica doente, Deus. Nós clamamos agora o Teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Sobre os nossos familiares, ó Deus. Derrama a Tua glória neste lugar, Deus. Invade, Senhor, cada mulher agora, Senhor, com a Tua presença. Que ela venha queimar, Senhor, toda enfermidade, Deus. Nós declaramos, Pai, uma palavra de cura, Senhor, sobre este lugar nessa tarde. Nós declaramos uma palavra de libertação, Senhor, aquelas que estão buscando, Deus. Nós liberamos agora, Pai.
Ah, Senhor, que toda alma que está sangrando nessa tarde agora, Pai, que precisa liberar o perdão, Senhor, que toda ferida, Pai, que toda palavra que foi lançada contra a tua filha, Deus, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Deus, que a tua filha, Senhor, nesse momento libere o perdão, Senhor. Como a Cláudia falou, Senhor, que foi magoada, Pai, aquelas que estão com mágoas no coração, Deus, que seja liberado agora, que a cura, Senhor, alcance elas em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Nós oramos nesse momento por pessoas aqui que têm problemas emocionais. Nós queremos declarar a cura dos céus agora. Pessoas que entraram neste lugar e estão pensando em desistir, pensando em tirar a sua própria vida. Neste momento, o renovo dos céus vindo sobre a sua vida. O renovo dos céus vindo sobre a sua vida. Nós declaramos vida, 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 em o nome de Jesus. Um óleo de alegria sendo derramado. Pessoas que entraram neste lugar triste, cabisbaixa, o Espírito Santo de Deus está derramando um óleo de alegria sobre a sua vida. Uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, um novo tempo, um renovo sobre a sua vida. Você que chegou neste lugar e possui problemas psicológicos, o Espírito Santo de Deus está derramando uma cura específica sobre a sua vida nessa noite. Uma cura dos céus vindo sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Comece a declarar a sua vitória. Comece a declarar a sua vitória. Comece a dizer: Deus, eu tomo posse dessa vitória. Eu tomo posse dessa vitória, Espírito Santo. E Jesus, celebramos tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar, porque nós cremos que pessoas foram curadas, pessoas foram saradas. Em o nome de Jesus, aplauda Ele. Nome poderoso, nome sobre todo nome, nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Aleluia. Sobre a escuridão Ele vai trazer. Quem disse que Jesus ainda não cura? Quem disse que Jesus não liberta? Jesus cura enfermidade, câncer, liberta das drogas. Mulheres que venceram o câncer, a depressão, tantas coisas que estão aqui. E eu tenho certeza que você também tem bênção para contar. Saiba que o Deus que já andou com elas no deserto, anda com você também. E você vai vencer em nome de Jesus. Você vai